qual que é a nossa ideia aqui, né? A gente, todo fim de ano, a gente fala um pouco de como foi o ano para cada um em suas companhias, que viu quais foram os desafios que pegaram mais ali, mas também puxando para a IA, como a gente já começou, porque realmente ela não é mais só hype, né? Ela tá acontecendo, mas para a gente poder também fazer uma comparação, porque a reunião do ano passado de fim de ano também foi isso, foi um balanço sobre IA, mas eu assisti até o vídeo ontem, e aí dá para ver a diferença, já que com certeza essa aqui vai ser, pela evolução que a gente conseguiu atingir, né, com projetos de IA, itens de governança, dados. Eu queria que a gente conversasse aqui um pouco sobre as facetas da IA, sabe? Porque eu vou aproveitar para falar, porque a gente viu no evento dos Estados Unidos agora, o Felipe foi, eu acabei não indo, porque a gente está aqui em Fortaleza, tem um evento nosso aqui amanhã no Congresso Norte e Nordeste, mas o que rolou muito no HDI esse ano lá? O pessoal deu um passo atrás nos Estados Unidos, no sentido de usar muito a palavra planejamento. Então, assim, todas as palestras, as rodas de debate, o papo estava muito voltado a vamos fazer um planejamento para utilizar a inteligência artificial. A gente realmente testou algumas coisas, a gente usou algumas coisas com esse boom todo, como vocês já falaram aqui, né? O hype, ele deixa todo mundo muito ansioso, então a galera começa a dar canelada, né? Muitas vezes nos assuntos, mas assim, deram um passo atrás, e eles sentiram que assim, não, vamos fazer um projeto agora. Então as empresas estão começando a estruturar um planejamento, um processo, e pensar, realmente colocar na mesa quais são os problemas, o que a IA pode resolver. Qual é o nosso problema aqui? Tem muita inteligência artificial, a gente precisa governar isso? É muito agente em todas as áreas? Como é que a gente faz para governar isso? Como a TI pode contribuir? Ah, não, o problema é software, o problema é cloud, o problema é infraestrutura. O que está acontecendo para que essa IA possa ter sucesso e realmente ajudar o usuário a fazer? E não só ficar pesquisando no ChatGPT coisas para ajudar bobeirinhas do dia a dia, né? Como ela pode ser usada do ponto de vista corporativo? Então, é isso que eles estão fazendo lá fora, que eu achei muito legal, essa humildade do mercado de tecnologia, dar um passo atrás e falar, peraí, galera, vamos organizar isso aqui, né? Que é justamente um tema que a Goretti trata muito, inclusive aqui no HDI, nas consultorias, nos eventos, que é isso, né, Go? A gente dá um passo atrás de governança de IA, vamos falar de dados que a IA pode tratar, como pode tratar, a segurança, né, que, obviamente, vocês com certeza já devem ter tido isso na empresa de vocês em algum momento, de áreas usuárias utilizando inteligências artificiais gratuitas, livres, colocando dado da empresa que não poderia. Enfim, a segurança é um problema também. Então, quais foram os problemas, desafios que vocês enfrentaram? O que a gente pode falar disso para esse ano e o que vocês olham para o ano que vem? Vocês também estão nessa pegada de olhar o planejamento e falar assim, não, peraí, precisamos organizar a casa? Então, a ideia, né, Tibor, quando a gente conversou, era essa. Balanço desse ano sobre esse assunto e o que a gente traz para o ano que vem, para o mercado que está assistindo a gente agora, poder olhar e se inspirar e falar assim, não, beleza, eu estou no nível de maturidade A, B ou C, mas entendi o que eles estão falando e já sei para onde o mercado está indo. Principalmente porque aqui na mesa a gente tem muito acesso, né? A gente tem um nível de maturidade que é diferenciado e a gente tem que usar isso de forma positiva para ajudar a comunidade, né? Então, para as pessoas que estão assistindo a gente, parte é falar um pouquinho desse 25, mas criando o gatilho para 26, porque eles podem pular algumas etapas que a gente teve que tropeçar ali e levantar e falar, opa, peraí, né? E aí o nível de maturidade permite a gente fazer isso, que talvez para outras empresas fique mais difícil. Então é legal essa parte, até trazendo aqui também aqui para o Ed entender um pouquinho das nossas responsabilidades aqui com a comunidade de serviços, é isso. A gente conseguir contribuir bastante aqui com aquilo que a gente já sabe, a gente conhece, e dar alguns direcionadores, né? Vai lá, Baldinho, você que é o nosso influencer atual sobre inteligência artificial. No passado, você queria acabar com o emprego, e agora, cara? Como é que você está vendo aí, 25? Sempre um prazer estar aqui com essas referências, né, na área de tecnologia. Prazer, obrigado. Eu queria comentar uma situação. Eu sou de uma empresa que está no lado de venda de software, então, do meu lado, houve uma pressão muito grande do mercado, como a gente já falou. Empresa de software que não estava colocando IA, como é que você não está colocando IA, e etc. E eu participei de muitas discussões, e eu tinha muito essa postura que a gente conversou aqui, que é colocar IA por IA
como eu via soluções, via muito barulho, aí você cavocava. E aí, estudando tal, a gente teve umas reflexões lá, que a gente falava o seguinte, esse ano de 2025 foi o ano em que, teoricamente, a IA poderia fazer muita coisa, mas operacionalmente ela pouco evoluiu. Então, existe uma diferença entre o que teoricamente ela poderia fazer nas empresas, existia um gap, e o que operacionalmente era viável ela fazer nas empresas. Então, a gente foi percebendo que ele foi se fechando ao longo do ano, então começou-se a perceber que desenvolvimento foi afetado positivamente, comunicação foi afetado positivamente, vendas, mas áreas como contabilidade, finanças, né, tudo que envolve análise de dados, as LLMs foram se mostrando muito mais frágeis e menos confiáveis. Então, esse gap do que teoricamente era possível, que operacionalmente é viável, foi se fechando ao longo desse ano, isso que a gente viu, e é o que eu percebo agora, nesse momento, que é uma clareza melhor do que a gente pode fazer ou não. E aí as discussões começam a ficar mais objetivas. E aí, nesse meio tempo, surge a automação agêntica, que a gente malemar estava entendendo a IA generativa, a gente começa a falar em agentes autônomos, que são IAs generativas do seu cerne, mas é uma concatenação de chamadas de modelos de linguagem, de forma que o roteamento e o andamento do processo fica a critério do raciocínio daquelas IAs. Então, a gente põe mais uma complexidade e a gente começa nesse ciclo. Então, para mim, foi um ano de muita validação, de muito pensamento crítico, porque nós, como empresas de produto, a gente tem que pensar o seguinte, tudo que eu coloco para o meu cliente eu tenho que suportar. Tudo que eu coloco para o meu cliente tem que ter razão, senão eu vou gastar energia, tempo e dinheiro para ninguém usar, eu jogo fora. Então, essas foram as discussões muito grandes, assim, e aí agora eu percebo que há, por exemplo, sumarização de conteúdo, classificação de conteúdo, processamento inteligente de documentos. E eu queria dar uma informação que eu achei super interessante. Eu tive a oportunidade de conversar com o time de automação agêntica da empresa que eu trabalho lá na Índia, e eles comentaram uma coisa muito interessante, que eu nem imaginava. Eles estavam falando para mim o seguinte, que muitos projetos hoje que eles estão usando automação agêntica, o que eles têm feito? Muitas informações críticas do negócio, eles têm colocado em documentos não conectados. Então, às vezes tem uma informação relevante de clientes, eles pegam aquela massa de dados, põem no Excel, um CSV, um PDF, e fazem aquele agente usar aquela massa de dados. Eles entenderam que isso dava uma velocidade, dava uma segurança, e eu nunca tinha pensado nisso, né? Comecei a refletir, e realmente faz sentido, né? A gente pensar nessa imprevisibilidade que os LLMs trazem, você isolá-lo completamente de qualquer ambiente de produção passa a ser uma solução. Eu achei curioso, né, compartilhando aqui com vocês. Obrigado, gente. Boa. Eu sempre falo depois do Baldinho, é difícil, né, de falar depois do Baldinho aqui, mas eu sempre acabo levantando a mão depois dele aqui. Bom, pessoal, falando aqui de 25, né, eu começo do ano eu estava na estrutura cliente, e aí eu acho que vai muito de acordo com o Edilson falou ele também, existia esse hype realmente de precisa ter IA no nome para a gente ter budget de contratar. E lá não foi diferente, tipo, nada diferente fosse IA, a gente não conseguia implementar, não conseguia ter o budget ali para conseguir ir para frente. Fizemos ali alguns projetos de IA em relação à operação, cai muito nesse cenário de, a assertividade não foi tão alta, cai até no que o Francisco falou, né, da estatística ali, dos 80%, 85% falha, não é diferente, porque coloca sem um planejamento, coloca porque está no hype, e a gente vai, todo mundo tem que colocar IA, não é só um agente, não é só um assistente aqui da empresa, implementou, agora começa naquele processo de correção, ajuste, meio que sem fim, porque vira aquela bola de neve ali, porque não teve o planejamento antes. Então, acho que o começo de 2025 foi muito nessa linha. Eu migrei agora, né? Então, eu estou numa outra agora, eu estou numa consultoria, então, pensando nessa parte aqui eu estou num capítulo de Business Automation, e aí, conversando com clientes, eu vi os dois cenários ali, né? Até o que o Wagner passou.
Tem cliente menor, com menos ênfase em tecnologia, que ainda está nessa de contrata porque é AI, vamos, e tem muito o que o Thiago falou que viu agora dos Estados Unidos ali, que tem cara que falou, não, parou, aqui a gente está fazendo um planejamento de como que a gente vai usar daqui para frente. Então, tem cliente que já contratou ferramenta com IA integrada, mas falou, ó, dá um passo atrás aqui, que enquanto a gente não tiver o planejamento, a gente não saber exatamente o que a gente espera com isso, a gente para e vai pavimentar a estrada antes. Então, vai muito nessa linha que eu tenho pego aqui nos clientes. Vai lá, Decião. Opa, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, acho que cada negócio, cada empresa está num nível de maturidade, né? No meu caso, eu já estou lá, a gente já está usando IA praticamente há 3 anos. Temos até lá um supercomputador só para isso. Vocês pesquisarem depois, supercomputador Tatu, o nome dele. Ele é de IA especializada. E o que aconteceu agora nesse ano, né? Acho que a IA generativa geral, né, ChatGPT e outros, serviu para fomentar todas as áreas a poderem encontrar soluções para os seus negócios do dia a dia. Aí, o que aconteceu com isso? A IA não precisa ser usada em tudo, né? A gente já viu aí que tem processos que você já está tão redondinho que você fala assim, não posso mexer nisso aí, né? Isso aí já está redondinho. Se eu botar o IA, pode até atrapalhar. Hoje dá um exemplo. Essa semana eu fui fazer meu pedido de férias. É um formulário muito simples. Eu coloco a data de início, fim, peço para aprovação, o gerente aprova. Não tem muito ali que inventar. Então, bota IA onde? Naquilo que o humano faz. Então, talvez alguém queira pegar toda a massa de pessoas que pediram férias e colocar um IA para encontrar conflitos, encontrar qual área vai ter mais férias ou não vai ter mais férias, planejamento, tudo mais, uma coisa de background. E nesse ano começou a acontecer a gente está numa fase da super especialização das IAs. Então, cada área encontrou aquilo que ele realmente precisa, que cada humano faz, e vamos especializar. Então, o que está acontecendo no meu caso as áreas estão... Eu quero uma IA para este problema, porque eu já identifiquei que eu já faço várias coisas boas, mas para isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho lá uma área do jurídico. Olha, eu tenho um monte de processos, eu quero uma IA que faça aqui uma leitura dos processos, correlacione com leis, etc. Me dá isso aqui. A minha área de RH, olha, eu tenho essas situações aqui relacionadas a pessoas de recursos humanos, eu quero isso aqui. A minha área de finanças, olha, eu tenho a questão de pagamento, me ajuda a sumarizar e fazer. Então, as áreas estão agora, cada uma pedindo já do planejamento do ano passado, que é a palavra que foi colocada, né? Planejamento do ano passado, para já criar IAs especializadas para cada segmento, mas já é especializada, já deixou de ser aquela generativa, já entenderam qual é a questão. A minha área de TI, por exemplo, agora está usando como aceleradora de produção de software. Então, os copilots da vida estão correndo solto. Então, o sujeito antes fazia um código lá 2, 3 dias, ele com a IA faz meia hora. Então, é isso que aconteceu nesse ano, a super especialização. E o que tem para frente é exatamente isso, é super especialização. E eu sei que é um assunto muito lá na frente, mas a gente está vendo, começou a nascer a questão da robótica, né? Então, não muito tempo, talvez 2, 3 anos, o pessoal já está de olho nas robóticas. Então, a gente vai começar a ir no bar e vai ter aquele nosso garçom robótico que vai nos atender de alguma maneira aí. Mas é só para falar que o próximo hype é essa aí, a IA embarcada em robôs de vários formatos, não só humanoides, mas em vários formatos. Aquelas caixinhas que andam lá na Amazon entregando um para o lado, um para o outro, né? Isso é um robô diferente, que nem você comentou. Vocês viram a entrega que uma empresa fez chinesa aí, né? Um batalhão de robôs aí, né? É isso. Ali que vai bombar. E aí, Ed,
Já que é a Vamos sua lá. primeira reunião, antes de falar, se quiser contar um pouquinho da tua história, até para a gente te conhecer aí, acho que é legal também Conto compartilhar sim, aí. cara. Conto sim. Pô, primeiro, obrigado pelo convite aí, né? E pela recepção, oportunizar participar de eventos como esse aqui, aprender tanto e eventualmente compartilhar um pouco, mas aprender muito mais do que compartilhar é um prazer. Atualmente eu trabalho como head de infraestrutura e conectividade, plataforma de atendimento aqui no Bradesco. Mas já rodei alguns bancos, acho que eu trabalhei em todas as disciplinas da infraestrutura, acho que só o mainframe que ainda não ficou sob minha gestão, mas de resto já fiz de Seu tudo um pouco. microfone tem hora que tá sumindo, não sei se O é o meu fone tá Bluetooth. ruim? Tem hora que você começa a falar, ele vai sumindo, depois ele volta, sumindo, volta. Não sei se é o fone, se é o Bluetooth, se você tá no computador da máquina. Às vezes o Não, não. microfone, O às vezes o microfone microfone, do quando você fone mesmo. entra. Então tá. Para mim Melhorou ou não? tá ok. Então tá bom, vamos lá. Então, integrando aqui pela primeira vez, né, nesse fórum aqui, está sendo um baita prazer aqui. A contribuição que eu queria trazer, a gente estava conversando há pouco agora, né, sobre as mazelas, né, hype, e o quanto que eventualmente de energia e às vezes até desperdício de tempo e dinheiro foi posto ao longo do tempo por conta do hype, do eu preciso, eu quero, se não tiver eu estou fazendo errado. Eu leio um pouco disso como parte do processo de experimentação, então tem uma super novidade que promete resolver tudo. Então vai ter uma ampla exposição e tentativas em massa de aproveitar essa onda e tirar proveito dela. Então a gente teve o período de frisson, risco, controles demasiados em alguns casos, em outros menos. E eu acho que eu estou muito na linha, não sei se foi o Tibor que trouxe, ou o Thiago, sobre o que os americanos têm feito, né? Tipo, pera, calma, planejar onde eu vou crescer esse negócio, onde eu não vou. Mas eu queria compartilhar um pouquinho do lado bom, né? Então, quem está acertando a mão, ou seja, está buscando bons cases, está fazendo experimentações pequenas e escalando aquilo que está gerando muito resultado, está empurrando produtividade de maneira bastante importante. Aqui no Bradesco, a gente tem cases expressivos de coisas que deram muito certo. Então, para quem está acertando a mão, ou seja, quem está planejando, cuidando, fazendo a custódia e a manutenção dos ideais e plataformando o caminho, garantindo os guarda-reios de segurança, está colhendo um resultado bastante positivo. Mas o que eu queria compartilhar também é que agora eu estou conseguindo enxergar de maneira um pouquinho mais palatável, vamos falar assim, muita ferramenta com IA embarcada, né, com os seus modelos LLM embarcados, que estão produzindo mais resultado do que antes, né? 2 meses atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a China ali, e a gente pôde explorar um conjunto de coisas que uma porrada de empresas e bancos asiáticos ali estavam fazendo de maneira geral. E só para citar um exemplo aqui, por ser de infraestrutura, né, a gente sempre buscou por self-healing, né? Então, lá atrás a gente fazia isso com base em automação, pega um log, quando vê esse log gatilha uma ação, então a gente ia automatizando coisas meio que na mão para produzir o efeito de self-healing. Algumas ferramentas no passado já traziam alguma coisa disso nativamente, mas era ainda assim meio que gatilho e respostas combinadas, né? E agora eu vi bastante coisa na linha de self-healing comandado por IA. Então, menos sobre, olha, se tiver esta falha, faça isso, mas na linha do tipo, se tiver esta falha, quais são os caminhos que eu tenho? Então, eu pude explorar alguns cases que já tem gente usando em escala importante de bancos asiáticos para SDN, por exemplo, para Software Defined Network, com funções de IA para self-healing do tipo, caiu esta rota, não tem um BGP que chaveia para cá. Eu procuro quais são as rotas mais eficientes, que eu consigo chavear mais rápido, ele toma a decisão e faz. E eu vi esse negócio acontecendo
de verdade, mas em ambiente controlado, mas alguns bancos ali me mostraram logs de, ó, este evento aconteceu, e a IA embarcada nessa solução de STM tomou decisões e foi para cá e para lá e tirou o impacto imediatamente ou preveniu o impacto num outro caso onde ele começou a perceber uma degradação de serviço e tomou a decisão sozinho. Então, isso para mim ele mostra que a maturidade dos produtos que estão sendo produzidos a partir de LLMs super especializados e já mais maduros estão ganhando uma robustez diferente. E que, se bem aplicado e bem implementado, podem fazer, e eu acredito que farão, uma diferença de maneira, de escala bastante importante, especificamente neste exemplo, no que diz respeito à disponibilidade de serviços a partir de infraestrutura. Isso foi um bom outcome que eu trouxe dessa viagem para a Ásia, hein? Bem legal, bem legal. Porque acho que trazer essas visões, porque lá o ganho de conhecimento é exponencial pelo tamanho do país, né? Então você vê tanta gente fazendo coisa diferente que é como se fosse um mundo deles ali. Então dá para tretar bastante em tudo na paralela e traz muita informação. E aí, Josivan, e nessa área difícil de você entre um fogo cruzado, você conseguir garantir que as pessoas que precisam tanto lá no front, lá falar com vocês aqui, ou pedir suporte, a IA está ajudando nesse sentido? Então, a minha experiência, né, relacionada a isso, desde o ano passado começou a haver uma cobrança aqui no escritório do Brasil para que a gente adotasse IA. Estava nessa onda de hype, todo mundo querendo, falando IA, temos que adotar, temos que adotar. Eu falei assim, não, tá bom, vou estudar, né? Mas no primeiro momento, falei, vou estudar. E é claro, comecei a fazer uns cursos, fui a alguns fóruns, fui a alguns eventos, e durante o ano todo, todo mundo prometia, né, o sucesso, prometia as maravilhas da IA, mas ninguém efetivamente mostrava cases efetivos de resolução do problema. No início desse ano, fui num evento que aí sim eu vi uma forma mais concreta, alguns exemplos de como a IA estava sendo usada para resolver algumas questões, assim, bacana. Mas a gente não tinha esse nível de necessidade nem de maturidade para poder implementar a tecnologia agora. E eu falei, ainda tá cedo, a gente está com vários outros projetos, né, que eram muito mais prioritários para fazer o negócio girar, do que efetivamente pensar como a gente ia utilizar a IA. Aí o nosso escritório, né, da Europa resolveu se aprofundar no Copilot, né, da Microsoft, estudar para poder, não liberou licença para ninguém, para propor alguma coisa, e o escritório dos Estados Unidos resolveu estudar o ChatGPT mesmo para poder ver o que podia fazer. E aí, beleza, então o coração de todo mundo ficou um pouco mais calmo, aqui do Brasil, né, ó, estamos, o movimento resolveu estudar, a gente chama de movimento MSF internamente. O pessoal começou a estudar para ver qual vai ser melhor a adoção, né, disso como um todo. Aí beleza, o ano foi passando, a gente projetou algumas coisas, chegou há 2 meses atrás, voltou a questão do planejamento para o ano seguinte, vamos adotar, vamos adotar, vamos adotar. Eu pensei assim, qual o problema que vocês querem resolver com o IA? Me diz o problema. Né, porque usar o IA pela IA não vai adiantar em absolutamente nada. A tecnologia tem que ser usada, comentei, né, do meu ponto de vista, para resolver alguma coisa, melhorar o processo, trazer um resultado, coisas que nós não estamos fazendo. Qual o problema que a gente tem para resolver? Aí, né, aí toquei na ferida, né, porque usar por usar, você abre o ChatGPT, abre o Gemini e usa. Eu falei, essa é a forma mais corriqueira, mais comum que as pessoas estão usando a tecnologia. Hoje você pode fazer vídeo, você pode fazer imagem, fazer um monte de coisa, mas isso não está resolvendo um problema. Isso pode estar melhorando o texto, pode estar ajudando a fazer um documento, mas não está resolvendo efetivamente nada. E aí, claro, né, teve algum debate, algumas contrariedades, alguma pressão, mas a gente pactuou exatamente isso, que nós vamos
Estamos liberando a licença do Copilot Premium para algumas áreas começar a fazerem a melhoria nos seus processos internos e vamos discutir mais para o ano que vem aonde nós efetivamente vamos adotar a IA para poder melhorar os processos internos, melhorar alguma coisa. E aí tem a ver com o quê? Com planejamento, porque se eu sei o problema que eu quero resolver, eu vou a gente cria um projeto, a gente se estrutura, a gente vai buscar uma tecnologia, se tem pronto, se a gente vai ter que desenvolver, e fazer a coisa de forma organizada, estruturada, para chegar em algum lugar. Porque a maioria dos exemplos que eu vi, era todo mundo usando, dizendo que está usando, e como, não sei se foi Edilson, ou agora que comentaram, cadê o resultado efetivo? Cadê os indicadores? Aonde efetivamente a tecnologia ajudou? Né? E aí foi isso que a gente pactuou aqui internamente, com um pouquinho de estresse, mas para a gente conseguir efetivamente adotar. Né? E aí foi muito interessante porque, recentemente, a gente esteve conversando com o escritório dos Estados Unidos, que falou, olha, a gente está montando isso daqui para fazer isso daqui, e não era nada extraordinário, mas de forma estruturada, de forma planejada, de forma bacana, querendo, à medida que eles vão se aprimorando da tecnologia, começando com outros escritórios do Brasil, os outros escritórios contribuindo, e a gente vai entrar nesse processo também de ajudar numa ferramenta que possa ser usada por qualquer escritório, que essa é a proposta, né? E aí eu já fiquei mais entusiasmado, e aí vai ser interessante a gente fazer, por um lado, participar desse projeto internacional, e aqui internamente a gente fez já está usando para algumas coisas no dia a dia, né? Fizemos um chatbot internamente para poder ajudar os usuários internos, fizemos uns vídeos para uma campanha de segurança da informação aqui, pequenos usos que dá para fazer, mas não sem aquela coisa de ficar vendendo aí que eu estou fazendo IA para fazer a revolução, né? Ainda não é esse momento. É isso. E você falou um troço que é bem legal, assim, acho que até é um bom insight de case positivo. Então, tem coisas que são pequenas, mas que às vezes tomam um tempo danado, né? Então, por exemplo, você fazer um processo de onboarding, ou então até dentro de algo que detém uma governança maior, que obrigatoriamente todos os funcionários vão passar por um processo de treinamento de segurança da informação, e ali você, às vezes, tem muito tempo, né, que você gasta energia ali para fazer esses onboarding e tudo, e aí você consegue também. Então, isso já é o que a gente chama de fruta fácil, né? Você já faz e já consegue colher ali o fruto na hora e já consegue já ir dali para frente. Isso serve até de aprendizado para você trabalhar em coisas mais evoluídas depois, né? Legal. Não, esse ponto é importante porque o onboarding foi uma discussão, né? E aí começa várias áreas falando do onboarding, o que tem que ser feito, o que tem que ser feito, etc. e tal. E aí nunca ficava pronto o processo, né? Eu falei assim, olha só, tá bom, então eu vou cuidar do onboard aqui da minha área, porque o gerente pede o computador, o outro funcionário pede celular, um pede o acesso para o sistema tal. Cara, que confusão, até decidirem o processo todo, eu fui lá, formatei, conversei com o RH, fiz um processo simples de onboard, de solicitação dos recursos de TI quando o cara entrou. Aí coloquei no ar, começou a funcionar, todo mundo gostou. Aí mudou o gerente de RH. Assim, falei assim, tem que fazer um board. Gente, olha a ferramenta de educação à distância, que a gente pode fazer várias coisas por ali para fixar as informações que tem que passar para os usuários, né? Porque toda área tem muita coisa para falar, né? E hoje tem um exemplo, né? O exemplo da trilha de segurança da informação é justamente isso. Né? Pô, os caminhos eles existem, entendeu? Para a gente fazer coisas, né? Ou às vezes coisas muito simples, como o Baioc falou, que você às vezes vai mudar um parâmetro, vai ajustar ali e a coisa vai funcionar, e coisas novas que você pode, com pequenas ações, começar a mostrar onde tecnologia ajuda. A questão são os nossos clientes, né? Que querem um monte de coisa, mas não sabem o que querem. E aí é difícil, né? Mas acho que esse é o nosso papel, de desvendar a tecnologia para todo mundo e ver, começar de repente pequeno, começar com bons exemplos simples, para poder criando uma certa maturidade
né, e logicamente para a área técnica, mas também para o próprio cliente sabendo o uso daquilo, para depois ele saber o que ele vai pedir, porque na maioria das vezes, né, é o mesmo problema que eu vejo a vida inteira, às vezes as áreas não sabem o que pedir, não sabem o que querem, elas querem, mas saber mesmo não sabe. Pela boca, porque eu ficava muito, né? Entendeu, Baldinho? Por isso que não vai acabar o emprego, cara. Mais que você tente. Usuários vai sempre existir, cara. E aí isso gera emprego, entendeu? Vamos lá, Francisco, senão a gente vai sair daqui. Será que ele congelou? Você congelou, acho que ele... Congelou, né? Parece que tá congelado, meu irmão. Vai lá, Baioca. foi, Não, voltou. Francisco, Tá caindo, né? Melhorou aí, né? Melhorou ou tá ruim? Isso. Tá ótimo. Manda ver aí. Tua vez. Caiu de novo. Acho que caiu de novo. Não, né? Estão me ouvindo? Na hora da minha vez, o negócio começa a cair. Sim. Não, tá. A gente tá ouvindo você tá. sim, cara. Ah, Pode então falar. tá bom. Agora Gente, tá assim, assim. rapidamente, antes que minha internet caia de novo, assim, a gente teve alguns desafios, tá, em 2025. Primeiro, quebrar alguns mitos que foram criados nos últimos anos relacionados a pessoas. Quando, a gente ouviu várias vezes, a IA vai roubar o emprego. Então, teve toda uma dificuldade que a gente teve que fazer esse tratamento. A gente teve que mostrar para as pessoas que a IA, no meu ponto de vista, muito, né? A IA, há 30 anos, há 40 anos atrás, era tatilografia, há 15 anos atrás era o pacote Office, hoje a IA é essencial para qualquer colaborador. Então, assim, não é a IA que vai roubar seu emprego, mas aquele colaborador que estiver se capacitando com a IA. Então, a gente teve toda uma catequização com o time, tá? Olha assim, a gente quer um time que seja IA first. Não é a solução de IA, mas as pessoas precisam pensar em IA. Então, a gente teve toda essa capacitação, não só capacitação de entender a IA, mas os perigos da IA, enfim, tudo que envolve a IA, até para as pessoas saberem o que pedir, né? Porque quem não sabe o que está fazendo, é difícil pedir também. Então, teve todo esse arcabouço de conhecimento que foi dado para o time estar dando. Assim, é uma evolução. E, cara, se você chegar para alguém e falar assim, você usa IA, eu uso sim, o que você usa? O chat GPT, a pessoa não usa IA, a gente sabe disso, e isso é ignorância danada. Então, teve toda essa questão de olhar para a torre pessoas, tá? Olhando para a área de tecnologia em si, pelo menos olhando para o lado da RNP, a gente não começou a usar a IA depois de novembro de 2022, a gente já usava IA com o IBM Watson, tá? Lá, o IBM Watson, através do chat GPT, os nossos chatbots da vida. E quando veio as LLMs, a gente virou a chave. Mas a gente já tinha uma experiência com o IA antes. Então foi até um pouco mais suave. A gente já usava, a gente tem alguém com áudio ligado, porque meu TDAH tá matando. Aí, obrigado. TDAH aqui não deixa não, gente. Aí a gente foi mais suave, sabe? Assim, a gente teve uma evolução muito grande em várias frentes. Tanto que esse ano a gente não evoluiu nada em chatbot, porque já estava bem evoluído. A gente evoluiu em automação, assim, desculpa se eu estiver falando besteira, Baldinho, mas assim, as automações internas aqui, no sentido de, como que eu posso melhorar a vida dos meus analistas internos para melhorar a vida do meu cliente? Então, desde automatizar ligações, até amanhã vou dar uma palestra aqui na HDI Nordeste, vou mostrar a automação que nós fizemos aqui. A gente faz em média 400 ligações por dia, a gente conseguiu automatizar a ligação. Tem um agente de IA que liga e faz a ligação. Então a gente conseguiu dar uma evoluída muito grande, mas tivemos diversos desafios. Por exemplo, entender que a RNT é um organismo diferente, então a gente tem a TI, mas a TI ela é segregada. Então, e a IA? A IA é da TI, IA é tecnologia, IA é negócio, só a TI pode falar sobre IA, só a TI pode usar IA. Então, teve alguns debates fortes relacionados a isso, tá? Relacionado a dados, todo mundo sabe disso, né? Orquestrar dados, não adianta nada de falar de dados sem criar um data lake, sem mexer com orquestrar esses dados. Tivemos esse desafio, a gente tem esse desafio muito grande ainda, e a gente tem que entender, quando a gente for implementar IA, falar de IA sem olhar para os dados, a gente está falando com nada. Mas esse ano foi um ano muito de capacitação, sabe? Das pessoas, para as pessoas entenderem como utilizar a IA e não ficar com esse medo de que a IA pode fazer isso, a IA pode fazer aquilo. Sim, a IA pode, mas se você tiver nessa inércia de não buscar nada.
para 2026 a gente quer muito ainda continuar nessa questão da automação, né? Usar IA para automatizar o que for possível de forma inteligente e que a gente, que meus analistas de atendimento possam, quem sabe, um dia ser analistas de curadoria de IA, ser babá de IA. Meu sonho é ser, não ter mais análise de atendimento, mas babá de IA. Muito isso, tá? Então, assim, a gente cresceu muito. Eu também tive, como eu disse, eu tive o prazer, eu falei isso agora, ir lá na China e eu vi que a gente tem muito que aprender, sabe? Assim, incrivelmente a forma que escala. Assim, aí eu fui em algumas universidades também, tem IA para todo lado, assim, sabe? Tem IA generativa, tem modelos de IA para todo lado e modelos de IA que é muito melhores do que a gente tem agora. E é um grupo de trabalho que está fazendo ali, é um grupo de alunos que criam um vídeo de 20 segundos em questão de 20 segundos de vídeo em questão de segundos de alta qualidade. Então, assim, a gente vai evoluir muito e também devido a esse parque que aí, não sei se o Edilson teve essa sensação, a minha sensação é que eles usam o Brasil como um laboratório mais que qualquer outra coisa, sabe? Assim, cara, vai lá no Brasil, eles gostam de tecnologia, vai funcionar lá, funciona em qualquer parte do mundo. Então, a gente é um grande laboratório para a China, viu? Eu acho. Não sei se eu ouvir a palavra laboratório me deixar tranquilo e parceiro, ou se eu fico preocupado, cara. Laboratório, China, essas coisas, dá com medo danado. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Se você não teve, vai para lá que você vai mudar a percepção. Eu acho que eles enxergam a gente mais como um grande mercado. Porque quando você olha a Latam, ou no minimamente Conisul, mas acho que dá para falar Latam, a gente é um mercado consumidor muito grande. Então você pega os grandes fabricantes de software, de hardware, do caramba, para a Latam os maiores clientes estão no Brasil, majoritariamente. Então eu nem acredito que eles nos vejam como laboratório, mas na real como um mercado potencial muito pesado. Concordo, Edilson. E assim, eu uso a palavra laboratório por causa da escala da China. Assim, o Brasil, perto da escala da China, a gente assim, cara, a gente não é quase nada, não vou falar quase nada, mas a gente é um número inferior. Então, eles usam, sim, é lógico, é um grande mercado, mas eu acredito também que eles usam a gente também como, assim, cara, vamos testar lá? Se testar lá, a gente pode subir, escalar em outros países. Mas sim, a gente é um mercado e os números mostram aí que o Brasil é o maior parceiro, a China é o maior parceiro do Brasil comercial, então, tem dúvida disso. Não, beleza. E aí, Peter? E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo elogio no início, viu, Tibor? Eu fico elogiado de saber que eu sou o mais bonito entre todos os bonitos aqui, assim, em TI a gente tem uma beleza, assim, realmente exuberante, né? Mas vamos lá. Cara, eu fiz algumas anotações aqui conforme vocês foram falando, para não ser repetitivo, e só fazendo um recap aqui do que é o meu mundo aqui, um pouco do que a gente viu, né? A gente começou mais forte com esse assunto do que é o que vocês estão comentando de hype desde 23, estão fazendo um recap de 23 até 25 aqui, e o que a gente experimentou, o que a gente percebeu que deu certo e o que deu muito errado também, principalmente em 25, é o education em cima desse assunto. Tinha muita gente que cacarejava em cima, realmente, igual vocês falam. Febraban, 99% dos assuntos que estavam nos painéis eram IA, vocês viram isso acontecendo lá, por exemplo. Todo evento que a gente foi esse ano, aí o Thiago aí com a HDI, com o Instituto, com o ILT aqui também, todo mundo pedindo para falar sobre IA. Por quê? Porque o pessoal não tem ainda, a maioria, né, das pessoas não tem o education disso, o que realmente dá para extrair de resultado e o que realmente é aquilo que não faz sentido, ou um pouco do que os colegas falaram aqui, de que, poxa, tem muita coisa que você não precisa substituir por IA. Às vezes uma automação resolve muito bem, um chatbot bem instruído ali, você não precisa ter IA, por exemplo. Mas ao longo de 2025, a gente percebeu muita gente querendo, pelo menos, ganhar em cima do assunto. Então, a gente viu muito fabricante, muito fornecedor dobrando, triplicando o custo de ferramentas, falando que estava
o custo era maior porque tinha investido em IA, e aí, às vezes, tinha ferramenta que a IA era um botão ali que você clicava e fazia um resumo com mal e porcamente um LLM ali embarcado, mas até então o custo já dobrou, triplicou para a gente. Então, a gente viu isso acontecendo, não vou aqui falar os nomes, mas acho que todos que são de TI sabem disso, né, e vivenciam isso no dia a dia. Agora, dentro de casa aqui, Edilson sabe disso um pouco, né, ele aprendeu bastante aqui depois, agora, para replicar onde ele está, entendeu? Mas, vamos lá. E projetos que deram muito certo, porque a gente começou antes, então erramos muito também, mas a gente acertou e acertou antes que outros, e a gente sabe que nesse mundo quem acerta primeiro leva o mercado, leva cliente e tal. Então a gente, casos reais que a gente levou, foi o caso de fazer Pix por WhatsApp, por exemplo, para quem tem conta no BTG, viu isso acontecer. Tudo bem que colocaram depois o Rodrigo Hilbert para fazer a propaganda, né? Não que eu sou fã dele, mas aí explodiu o negócio, mas funcionou, e é um algoritmo ali bem instrumentado de IA que faz acontecer. Então, isso na prática realmente resolveu muito problema de um público que não conhece de tecnologia e tampouco não quer conhecer de tecnologia. Mas a IA ajudou eles a fazer, por exemplo, um Pix dentro de um texto enorme que um manda para o outro e que tinha que ficar copiando e colando o número do Pix, e por muitas vezes errava e tinha que pedir estorno de um Pix, por exemplo. Além disso, a gente usou muito para informações, então, produtividade das pessoas a gente vê aumentando bastante. Concordo com a Gorete quando ela fala que a gente mal e porcamente consegue medir as coisas. Eu bato muito em alguns fabricantes aqui, porque a forma de eles medirem, na minha opinião, ainda não é correta, então tem muito sentimento envolvido e não realmente o número ali, o resultado, mas de fato as pessoas ficaram mais produtivas com o uso disso. Para vocês terem ideia, a gente acabou de passar por um processo de avaliação, e a gente avalia todas as pessoas no BTG, só da nossa estrutura são 400 pessoas, e a gente implementou o uso de IA para fazer resumo do que, né, é uma avaliação, como é meritocracia, é uma avaliação 360, então vem informação de tudo que é lado, e a gente usou a IA para fazer resumos ali, e até comparação de números entre pessoas de mesmo ranking, de diferentes rankings, e isso ajudou demais os gestores mais seniors, a chegar num resultado sem o sentimento, né? Olhar e falar assim, realmente, o que aconteceu está aqui, e aí a gente tem a percepção de cada um ali trabalhando. Então, a gente percebeu que foi muito mais rápido e muito mais assertivo. Então, isso daí foi um pouco do que eu vi ao longo de 25. Então, as pessoas tendo maior autonomia, cada um usando. No começo é óbvio que teve todo mundo querendo usar, aqui no banco a gente tem o conceito de não bloquear tanta coisa, então a gente deixou as pessoas usarem, claro que para isso tem um custo alto, mas ao mesmo tempo que a gente viu as pessoas querendo todo mundo usar e com pouca informação, eu vi muito desuso acontecendo rapidamente também. Para vocês terem uma ideia, de 60% das pessoas no primeiro semestre que pediram para usar uma IA, seja um Copilot, um Gemini ou qualquer outra coisa da vida, 60% dessas pessoas depois de 3 meses não usavam mais. E aí a gente colocou uma automação para olhar se a pessoa não estava usando e tirar a licença dela. E a gente tirava sem avisar. Sei lá, menos que 5% se fosse chutar, ligou reclamando depois que a gente tirou. Então, vejam, tem o entusiasmo, a pessoa começa a usar, só que ela não sabe usar, então por isso que a gente trabalha hoje para 26, pegando um gancho, a gente vai fortalecer o education, porque ao mesmo tempo que tem muita vontade, as pessoas querem usar, pelo fato de elas não saberem usar, elas se desmotivam muito rápido e param de usar, e acham que a IA não vai ajudar ela em mais nada, e aí vão para o esforço manual nas coisas, o que a gente não pode deixar, na minha opinião, acontecer. Acho que essas ferramentas vieram para ficar, né, e até, não sei, não me engano se o Francisco que falou da questão do tirar o emprego, eu concordo com ele, mas eu só adaptaria o texto para que a IA não é que ela vai roubar um emprego, mas ela vai barrar o seu crescimento muito, se você não saber implementar ela no lugar certo e na hora certa, né? Então, acho que é um pouco disso que
que eu vi. Então, o ano que vem é muita education, colocar muitas coisas. Acho que a parte aí de agentes autônomos ainda está muito embrionária. A gente tem tentado usar e quando fica legal é muito caro, o que é uma coisa que as pessoas não sabem, acha que isso é muito barato. Para vocês terem ideia, a gente fez uma POC colocando um agente autônomo no Service Desk e ficou R$100 mil por dia para conseguir usar esse negócio, e a gente deu um passo atrás. Então ainda acho que está muito no começo esse negócio. Tem empresas que realmente já conseguem extrair informação ali e uso, mas a gente ainda tá no começo. Então é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante para 2026. Tem muita coisa para falar, né, gente? A gente precisava de um call desse de uns 3 dias aqui, porque o assunto vai longe. Mas eu vou tentar fazer um resumo e não repetir o que vocês colocaram para complementar. Eu acho que para resumir, nem todas as empresas estão no mesmo nível. Você tem aquela curva de adoção, você tem os early adopter, quem saiu da frente, quem foi no meio da manada, quem ainda está esperando e não começou a fazer nada. Então, ainda existe vários tipos de conversa com todas as empresas. Tem empresa que já está criando agente, tem empresa que ainda quer saber o que é um agente. Tem empresa que está criando e está caro e vai refinar, tem empresa que nem fez. Eu lembro muito da época, e aí eu acho que tem coisa que é do mercado, que é da tecnologia, é da gente de TI, é do mercado como um todo, mas eu lembro da minha época em outra casa, quando começou essa história de cloud. Eu lembro que os clientes iam lá e falaram, pô, meu pai, eu preciso de 2 ajudas. Primeiro, número 1, eu preciso ir para cloud. Número 2, eu preciso saber o que é cloud. Então, assim, o cara já estava com o objetivo de ir para cloud e queria saber o que era cloud. Aqui, acho que todos acabaram crescendo muito nisso. Eu preciso pôr AI, mas o que é AI? O que está por trás da AI? Agora, a palavra já mudou para agentes. Todo mundo eu preciso pôr agentes, eu preciso colocar agente, mas o que está no agente? Tem empresa que está muito acelerada, tem empresa que proibiu a compra, tem empresa que... meu cunhado está ele é jurídico de um grande banco, e ele falou que ele paga o chat GPT do bolso dele e coloca, porque a empresa não libera. E eu falei, pô, mas você consegue pôr documento confidencial do banco lá? Consigo. Eu falei, mas cara, por que você paga? Ele falou, porque todo mundo na minha área paga. Se eu não pagar, eu tô fora, eu vou ser lento, todo mundo da minha área é produtivo. Se eu não pagar, eu não sou produtivo. Então eu pago lá $20 por mês e ok. E eu conheço o CIO do banco, eu conheço o CISO. Quando você vai falar, não, temos um ambiente seguro. Eu falei, cara, vocês têm um ambiente seguro, então, deixando o chat GPT particular andar, você não paga um privado, paga um OpenAI, paga alguma coisa. Então, existe a gente não pode esquecer, nesse mercado maduro, do coeficiente da segurança, que a gente não falou aqui ainda. Mas a segurança não pode ser deixada de lado. Tem clientes aqui, eu tenho empresas que eu visito que estão testando muita coisa de empresa chinesa, estão testando muita coisa de empresa eslováquia, e não está passando da primeira etapa em segurança. Então, assim, na primeira análise de segurança, esse negócio cai. Então, assim, vocês falaram muito do mercado chinês, eu acho que o mercado chinês está lá na frente, sim. Mas o mercado chinês, ele não, às vezes, ou ele demora um pouco mais do que os outros para se preocupar com algumas coisas de segurança, ou algumas dessas empresas, né? Não dá para generalizar todas. E aí volta para aquele bom e velho pessoas, processo e tecnologia. A gente tem que olhar a tecnologia sim, tem que olhar o processo também, volta de novo o que os professores falavam na faculdade, a TI veio aí para automatizar mais rápido o que você tem. Se o seu processo está errado, se o seu processo está fazendo coisa errada, ele vai fazer coisa errada mais rápido. Então, ele vai automatizar o erro do processo que você tem, então precisa analisar isso. E aí, acho que de uma forma geral, eu vou concordar, acho que foi o Peter que colocou isso, para mim, acho que está sendo o ano da palavra adoção e treinamento, porque tem muito cliente que comprou e brincou com a solução no começo, ou começou a brincar lá e depois isso foi caindo de uso.
E tem alguns que não sabem usar, e você tem que estar ali explicando como o cara usa, como o cara tira benefício, como as pessoas olham isso. E, por outro lado, tem casos fantásticos de automação que a gente analisa no mercado, casos fantásticos de agentes, casos fantásticos de uso de AI, em vários departamentos onboarding, jurídico, em várias coisas. Então, hoje tem caso. Eu não sei, quando vocês falaram muito em bolha, eu não sei ainda, não consigo avaliar se a bolha é de tecnologia, se ela é de mercado, ou se ela é mais de investimento. Mas as coisas de uma empresa comprar da outra e o ciclo ir elevando, olhando hoje, eu vejo que tem uma pista muito grande para caso de uso e automação geral. A pista é muito grande, mas assim, é um oceano gigante. Muitas empresas vão surgir, algumas vão sumir, outras vão ficar, algumas vão revolucionar o mercado, então, como já aconteceu no passado, tá? A gente viu aí, quem tem a barba branca e o cabelo branco, você vê empresas vindo e sumindo, revolucionou o mercado e saiu fora. Assim, quem revolucionou o mercado de música, para quem lembra, era o Napster. Pô, sumiu esse negócio. Então, assim, tem tecnologia que vem, revoluciona e some. Então, vai ser divertido os próximos meses ou os próximos anos, tá? Eu não vejo como um final para isso, acho que tem muito assunto, muita coisa para fazer, e o mercado tem estágios diferentes. Tem gente que já adotou e está igual o Peter lá na frente, tem gente que está começando a falar agora, ou está totalmente na ilegalidade. Os funcionários estão usando, e aí quando a gente fala em mensurar, pô, é luxo, aí é luxo, aí a gente está falando do luxo, conseguir medir, conseguir mensurar. Ou quando mensura errado. Eu lembro de cliente que ia lá, o cara fala assim, pô, eu gastava 10 horas para fazer ata de reunião, agora vou fazer em 10 minutos. Eu falei, tá bom, mas você fazia ata? Não fazia. Eu falei, pô, então você não está economizando, você está economizando um negócio que você não fazia. Mas você vai fazer AI baseado naquela ata que você está fazendo e ninguém está lendo. Eu vou dar um exemplo juntando com o Peter, fui fazer minha análise de desempenho aqui, fui fazer meus objetivos para o ano. Eu entrei no Copilot aqui, escrevi mais ou menos o que eu queria, e ele pegou um resumo dos e-mails da minha chefe, de ata de reunião que a minha chefe falou, os objetivos, estava na ata lá, ele fez um resumo, deu um negocinho, eu joguei lá dentro, ok. Facilitou muito a vida, assim. Aquela ata, que se ninguém tivesse feito, a AI não ia ajudar com os dados. Então, tem coisas que não é fácil de mensurar. Você pega o material que as empresas faziam há 2 anos atrás para vender e mensurar isso, hoje é totalmente diferente. Então, tinha muita dúvida, e hoje já ainda tem muita dúvida, mas acho que é um pouquinho menos para onde está indo o setor. Boa, Baioc. Vamos lá, Daniel? Fala, pessoal, tudo bem? Bom, rapidinho, falando um pouquinho como foi aqui o ano, a mesma, acho que a história se repete, né? Bastante pressão, bastante ansiedade aqui, principalmente da diretoria, o pessoal querendo que a gente, vamos usar alguma coisa de IA, algum projeto de IA, como que a gente coloca isso aqui, de que forma que a gente consegue trazer essa tecnologia para o negócio. A pergunta de sempre, mas que problema a gente vai resolver? Essa resposta nunca tem. Então, segura um pouco, questiona, enfim. A solução foi a gente tentar identificar casos de uso aceitáveis. Então, a gente acabou indo mais para o tradicional. Primeira coisa aqui que a gente mergulhou foi a nossa operação aqui de atendimento a cliente, que é uma oportunidade boa. A gente implementou lá tecnologia de IA generativa e atendimento a cliente com linguagem natural, enfim, automação. Conseguimos um case aí que apresentou resultados positivos. A gente conseguiu absorver aí cerca de mais de 60% do volume de atendimentos lá nos canais de WhatsApp, Instagram e Facebook, através já da IA, na plataforma de atendimento que a gente implementou e que está em processo de maturação agora. Foi um case de sucesso que a gente conseguiu, mas filtrando e achando um problema para resolver e não só tentando procurar uma forma de implantar, né, a tecnologia. Uma segunda iniciativa que a gente está tentando desenvolver é um agente específico aqui para a nossa área de controladoria, para analisar a performance de aluguel de lojista nos nossos shoppings e tudo mais. Esse, um dos principais obstáculos que a gente está enfrentando, também foi mencionado por outros colegas aí,
que é justamente a dificuldade das bases de dados estruturadas para que a AI possa consumir, enfim, e que o agente possa consultar para ter as informações. Então, a gente está apanhando um pouquinho para estruturar essas bases aí para que possam ser consumidas. E no meio disso tudo, no segundo semestre, veio também uma cobrança muito grande nessa linha da produtividade dos colaboradores. E aí, assim, a gente estava com N outros projetos aqui, já estava com o pipeline bem lotado aqui de coisas para entregar até o final do ano, e eu tive que meio que dizer não aqui para o meu CEO, para o meu CFO, na questão de liberar os assistentes, aí as licenças, seja de Copilot, seja de GPT, seja de qualquer um dos assistentes, para liberar aí a adoção disso para os colaboradores de maneira, vamos estimular a produtividade das pessoas, vamos liberar assistentes para todo mundo. Falei, olha, não dá para fazer assim. A gente precisa fazer isso com planejamento, com critério, com treinamento, com acompanhamento de uma forma organizada, porque senão vai ser só mais um custo, vai acabar caindo nisso que o Peter acabou comentando aí, a gente libera 100 licenças, depois de 90 dias tem 10 pessoas usando, e 90 licenças ociosas que ninguém está usando, e a gente não está gerando valor nenhum com isso. Então, com muito custo, muito diálogo, eu consegui segurar um pouco a ansiedade, postergar isso para o próximo ano. E aí o que a gente está vislumbrando para o ano que vem é justamente essa questão aí realmente de treinamento, cultura, mas até um passo antes, né? Eu acho que aqui o que eu deixei claro foi, olha, a gente precisa escrever uma política, procedimento, um termo de uso, deixar claro para todo mundo o que pode fazer, o que não pode, que informação não pode trabalhar dentro da IA, definir qual vai ser a ferramenta padrão que a gente vai usar, disponibilizar essas licenças para o pessoal e, acima de tudo, treinar e capacitar as pessoas para poderem extrair valor desses assistentes. E isso, de maneira macro, é o projeto que a gente precisa colocar em prática a partir de janeiro. Então, está planejado para o próximo ano esse step para pulverizar ainda mais aí a IA do ponto de vista de produtividade dos colaboradores. Mas eu acho que a gente precisa dar todos esses passos, simplesmente chegar e liberar licença para todo mundo, para cada um aprender por conta. Eu também acredito que não é um modelo efetivo nem de produtividade nem de segurança, aí, como o Baioc falou também, porque tem muitas questões envolvidas aí que a gente precisa, começando desde a política até os demais controles que vêm depois disso. Boa. E aí, Gorete, agora a bucha ficou na sua mão para fazer um fechamento legal aí. E depois eu quero Bacana, fazer uma obrigada. provocação contigo. Tá certo. E muito bom, eu ia falar muito sobre essa questão aí mesmo que o Daniel falou, né, da governança, né, definição da política, uso ético de IA, então algumas normas, até padrões ISO surgindo para regulamentar, né, essas questões, e a gente tem visto nas consultorias tanto o desejo dos clientes, né, em fazerem a adoção dessas políticas, a ajuda para a construção, né, os cenários de consultoria também para esse apoio consultivo, e também, como o Baioc falou, né, nas brechas de segurança, vulnerabilidades, vazamentos de dados, através das IAs. E aí também fazendo a adoção de padrões NIST, que também são próprios para uso de IA, que também já estão aí sendo cobrados, esse movimento de mercado externo em homologar, né, fornecedores brasileiros, deve ter um movimento muito parecido com o de privacidade, né, da gente mostrar que faz uso ético de IA, que sim, adota as melhores medidas e aí de segurança também, para essa contenção das informações, e temos observado principalmente a ressignificação das métricas, né, essa dificuldade de medir, de ter o seu momento, né, como o Baioc falou, né, vários clientes em diferentes momentos, alguns se deparando com uma digitalização maior na constatação de que algumas métricas não são mais necessárias, mas eles não fazem as substituições, então a gente tem acompanhado ali alguns cenários de dados, né, que não estão com um bom mapeamento, quando não existem algumas medidas importantes, de uma forma diferente, mas que também consiga fazer algumas medidas importantes aí para os negócios, né, então é o que eu acompanhei principalmente esse ano, tá, no cenário de consultorias.
Legal, Gretchen. Aí, pessoal, eu fui fazendo aqui uma leitura um pouco do que vocês falaram e fazendo aqui lembranças aqui de como é que foi 24, 25, de todas as conversas que nós tivemos, treinamentos, participação em eventos, né, a contribuição é bem legal. E aí na listinha aqui que eu estava escrevendo aqui, eu tentei fazer de uma forma coordenada, mas passando pelos temas que vocês falaram, né? Então, eu antes falava que a implementação do AI, ele estava meio que na linha da implementação de nuvem também, né? No começo, aquele desespero de todo mundo para a nuvem, para falar que estava na nuvem, né? E eu acho que isso trazia, de alguma forma, alguma massagem no ego empresarial, né? E também para poder atrair clientes, né? Falar assim, nossa, você está usando, você não. Eu lembro disso lá atrás, na época do Watson. Porra, mas você usa o Watson? Não, mas você não usa? Como assim? Mas o cara lá usa, e isso virava diferencial até em RFPs e coisas desse tipo. Então, eram coisas que foram vindo aqui na lembrança. E AI, não que eu não acho que seja mais ou menos que nem isso, né? De mudar de Cloud First para Cloud Smart vai ser a mesma coisa, de AI First para AI Smart, às vezes parece um pouco, mas eu concordo que você usar o termo de AI First é para que você, no minuto zero que você está na companhia, você já entenda que aquela companhia ela busca produtividade, eficiência, qualidade, entregas com inteligência, e para isso você precisa ter alguém te ajudando, nem que seja uma máquina, nem que seja um agente, nem que seja um software. E isso, de certa forma, obriga o próprio profissional a trabalhar de uma forma melhor, porque ele tem que pensar as perguntas que ele tem que fazer, né? Senão, se ele faz uma pergunta qualquer, vai vir uma resposta qualquer e o cara assume aquilo como verdade, virou o caos dentro da companhia. Então, acho que esse é um ponto. A questão das ferramentas que já vem com AI integrada, para mim, eu enxergava isso como um problema que teria que ser trabalhado de forma séria para os próximos anos, porque quando você trabalha nisso, olhando para, por exemplo, observabilidade, onde você tem lá várias ferramentas, seja uma ferramenta de redes, como o Edilson jogou alguns exemplos aqui, seja uma ferramenta de ITSM ou ESM, um AIOps no meio da coisa, daqui a pouco vai sair alguma versão nova do White, enfiando o AI no meio da onde ela conseguir colocar, só para dizer que tem também ali, como às vezes a gente vê acontecendo com frameworks, mas quando você tem várias ferramentas, olhando uma parte transacional, uma parte olhando infraestrutura, e ela começa a te retornar e te dar direcionadores diferentes de como solucionar aquele problema, como que você resolve essa equação? Né? Você vai ter uma camada de AI que vai ler a forma com que as ferramentas e o AI daquelas ferramentas estão trabalhando, para aí sim ela fazer uma correlação com uma cadeia de eventos que você já teve histórico de como você resolveu, para aí sim ela pegar e falar, ó, das últimas vezes você seguiu essa linha de raciocínio e você foi mais eficiente na sua solução. Então, eu acho que olhar um pouco para isso também é um problema, e que para frente eu acho que isso pode ser algo que vai trazer solução, os fornecedores podem trabalhar em como trazer solução para as empresas. Uma coisa que a gente acabou não falando, mas eu acho que é isso porque já está no DNA, ou já tem que estar no DNA, e aí para o pessoal que está assistindo a gente, a qualificação desses dados. Eu acho que muito do nosso atraso, né, o pessoal falou muito aqui, putz, a gente pode estar um pouco atrasado, tem muita coisa que o brasileiro está enfiado, que a gente nem imagina que é top do que acontece, mas tem muita coisa que está para trás também, por causa que amarra a brincadeira que a gente fez lá atrás também da preguiça, Baldin, porque você editava de qualquer jeito, você classificava os dados de qualquer jeito, você não tinha um padrão de digitação, você tinha um monte de coisa, e aí você tem um trabalho de você poder debulhar todo aquele milho, aí sim você criar histórico, e aí sim você começar a ajudar a inteligência a falar, putz, agora eu estou entendendo o que você está falando. É algo que a gente falava isso lá atrás, e agora eu não vi isso na mesa agora, então eu não sei se isso já é algo que já foi,
e estamos à frente disso, mas é algo que para mim ainda, eu acho que ainda é um problema. Eu acho que isso ainda tem empresas, principalmente as empresas que têm uma história mais antiga, vai ter muita dor para isso. O histórico dela não vai ser, sei lá, uma empresa de 50 anos, não vai ser uma empresa de 3 anos, porque é o que ela tem de dado qualificado para poder medir, até ela conseguir debulhar o resto dos dados. Nasceu especialista para tudo, né, gente? A gente falou aí de curso disso, MBA daquilo, não sei o que e tal, então precisa tomar um certo cuidado. Acho que isso também é algo que toma tempo, você selecionar a linha de trabalho que você quer ir, o raciocínio que tem que ser feito, tomar um certo cuidado com as pessoas que vêm com aquela verdade absoluta. Eu acho que a AI te traz uma alternativa sensacional. Você pode fazer a mesma pergunta de 15 formas diferentes e ela vai começar a perceber que, opa, peraí, deixa eu melhorar, porque eu tô sendo como é que fala? Esquisada aqui e eu preciso dar respostas melhores. Aquilo que a gente fala sempre de treinar a IA tem muito a ver com isso também, né? E a gente está aqui numa situação de especialistas muito rasos, né? Então eu tenho uma preocupação com os especialistas muito rasos aqui. Eu sempre brinco muito com o Baldin, eu tenho essa liberdade com ele de brincar lá que a automação vai acabar com os empregos, para a empresa dele, né, crescer e tudo mais, mas no fundo, o que a gente está falando aqui é justamente o contrário. O quanto você tem que se preparar para que você não perca esse emprego. Né? Eu acho que é muito disso, e eu vejo muito nas publicações que o Baldin fala sobre isso, traz por trás ali nas entrelinhas esses pontos, né? Entender o resultado, e aí a brincadeira que eu ia fazer com a Gorete cara, estamos falando disso tudo, a gente tem usado aí em pontos que são muito nevrálgicos, mas na grande maioria em pontos que são mais controláveis, como um Service Desk, por exemplo. Mas o quanto isso está trazendo ali no XLA de melhoria? A gente consegue já perceber alguma coisa? Realmente é isso que a gente precisa? Né? Eu brinquei ali que a gente nunca vai perder emprego, porque sempre vai ter usuário. O usuário sempre vai ter que querer explicar o que está acontecendo. E como é que a IA está ajudando nesse ponto que permite eu conseguir ver que a experiência do usuário de fato está sendo melhorada, que ele está percebendo que aquilo trouxe. A gente fala muito de produtividade, e durante as implementações de AI, e a gente o Décio também foi ali piloto, lá quando chegou o produto Copilot do Office, cara, todo mundo falava que aquilo estava melhorando, mas, cara, eu não estou vendo isso aí tomar café. Putz, cara, que tem muita coisa para fazer. Mas o que é? Então, a gente não tinha uma medida de backlog, de esforço represado. O quanto de atraso de outras entregas, ou quantas desculpas que os funcionários acabam tendo, ou quantas horas mais, isso talvez fosse o mais simples, a mais que as pessoas trabalham para fazer entregas, que a IA melhorou isso. Então, eu acho que ainda tem um pouco de backlog por trás disso tudo, de assumir responsabilidades de coisas que a gente acaba não falando não, e a IA está ajudando, então por isso que ainda não aparece contas do tipo assim, eu implantei a IA aqui e eu consegui redirecionar 2 headcounts para uma outra área, porque eles estavam precisando mais do que eu, porque eu automatizei numa boa e tudo tal. A gente vê muitos cases falando disso, a gente vê muita gente falando que houve redução de headcount em função disso, mas nas entrelinhas tem muita coisa ali que ficava represado, que agora ficou tipo assim, é uma bola picando, e ninguém está indo lá chutar a bola, porque não tem ninguém lá para pegar, daqui que eu sei fazer isso aqui. Né? Então eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter muito grande nesse sentido, para perceber essas coisas. E aí para o Thiago, né? O Thiago que sempre traz aqui algumas inovações ali no HDI. Será que a gente vai ter ali tem um prêmio do que foi feito de bom, né? Algo meio aleatório, né, Thiagão? Que é tipo,
cara, isso daqui é algo tal, mas será que faz sentido a gente amarrar? A gente já tem lá a melhor inteligência robotizada, vamos chamar assim, que é os bots. Será que a gente teria que ter uma premiação para algo bem mais qualificado, até para subir a régua, falando, melhorou sua produtividade, melhorou sua qualidade, reduziu o seu custo, e aí sim a gente premiar um case disso daí? É difícil, né, fazer um trabalho, mas com esse nível de curadoria. E aí, até para fechar, a curadoria que o pessoal comentou aqui, para mim, isso é a palavra-chave para 26. Você olhar para trás, ver onde errou, onde acertou, medir, provocar se aquilo precisa mesmo ou não e tudo. Aprender a falar para o teu diretor, para o teu vice-presidente, para o seu C-level, do porquê que você está gastando aquela grana, não com foco só de que lá na frente eu vou fazer uma redução XYZ, mas olhando o quanto daquilo vai te permitir tomar melhores decisões, ou olhar para a inovação não só com aquilo que o fornecedor te traz na mesa, mas com a preocupação do teu negócio, independente da ferramenta ou do fornecedor que vai te entregar, mas como de fato você vai criar habilidades diferentes do teu concorrente para que você fidelize, engaje ou que você mantenha o teu mercado ali querendo você. Né? Eu acho que isso para 26 é o que vai trazer ali um diferencial bem até tangível, eu diria, até tangível. Não, com certeza, Tibor. Esse que você citou do prêmio, né? É engraçado que a gente tem uma categoria aqui que é o melhor case de uso de tecnologia, né? Só que a maioria, 90% são projetos de IA que se inscrevem. Agora, faz parte da banca, ela vê lá, né? Não, mas Então, talvez fosse o caso da gente ter o melhor case de uso de tecnologia para abrir um pouco eu mais, achei mas ter interessante. Direcionado a IA mesmo, né? O assistente virtual, ele não é um projeto de IA, ele é um assistente virtual que atende um certo nível de suporte ali, tá tudo certo. Mas a gente pode pensar realmente num projeto de IA e aí colocar as regras, né? O que a gente espera desse projeto? É um projeto de governança de IA, um projeto de IA agêntica, é um projeto de IA conversacional, o que é, né? A gente pode colocar as categorias que a gente entende, e dentro da área de serviços são IAs úteis para os negócios, e deixar lá como exemplos para a galera inscrever. A gente pode fazer, com certeza, com certeza. E principalmente sair do nível operacional, né? Sair ali, que nem você falou de alguns exemplos ali que são mais operacionais. Vamos subir a régua aí um pouco, né? Acho que muito do que a gente falou aqui, tem coisas aqui que são pérolas que a gente precisa tratar com carinho aqui. Coisas que a gente tem que olhar com muito cuidado. E a partir daí você trazer... por exemplo, o case do Peter aqui é impressionante. 100 mil por dia, cara. Não tem empresa que sustente isso, cara. Nenhuma, nem o BTG. Nem eles não conseguem, né? Então, você ter essa percepção e você usar isso a favor do teu negócio, saindo da linha do que até o que o Bauer falou ali de não, eu pago porque todo mundo paga, acho que, né, a gente está muito mais à frente do que isso, né? Então, são pontos bem importantes mesmo. E do ponto de vista, assim, né, a gente falou muito de capacitação, acho que você viu aqui, então acho que isso é legal. O HDI pode se beneficiar disso, né, porque tem ali uma plataforma sensacional para poder trabalhar isso. Mas como é que você vê, desse ponto de vista de educação, a forma com que as empresas que são responsáveis a dar essa capacitação estão se preparando para atender essa demanda, porque você viu, todo mundo aqui falou que é uma demanda importante para não ficar para trás. Tibor, eu acho assim, cara, que antes da capacitação, acho que é o que a gente estava falando do fenômeno nos Estados Unidos, que muitos corroboraram aqui, que estão levando para suas casas, que é a palavra de ordem lá, que é planejamento, né? Vamos planejar o que faremos, vamos dar um passinho atrás aqui e entender o que faremos. Eu acho que antes de capacitar o negócio, ou até se preparar, ou até consumir cursos externos, é importante ter um mínimo de direção, sabe, para onde a gente quer ir, pelo menos que problema a gente quer resolver, para aí começar a buscar conteúdo, capacitação. Se a área de tecnologia já está capacitada, aí sim, acho que
vale um desenvolvimento de conteúdos aí para capacitação de usuários. No nosso caso aqui no HDI como instituição, a gente tem, né, a nossa trilha de inteligência artificial. Na verdade, ano que vem a gente vai desmembrar o nosso curso atual em 3. Por quê? Porque ele ficou muito grande, são muitas discussões, níveis de maturidade muito diferentes. Então, a gente vai distribuí-lo em 3, né? A gente ainda está definindo os módulos, mas basicamente é IA para serviços básica, agente que é AI para resolução de problema mesmo no Service Desk e Field, e também uma linha de curso de governança e indicadores para AI. Então, a gente vai conversar aqui, né, o Ulisses, que não pôde estar aqui hoje com a gente, que é o líder de prática, inclusive aqui no HDI desse assunto, mas que troca muito com a galera aqui de consultoria, a própria Goretti conhece super do assunto, né, são muitos materiais. Tem o HDI americano que tem a trilha deles lá, o curso, ele é baseado no que o HDI americano faz, mas o nosso curso ele é bem tropicalizado, assim, a gente tem bastante coisa, então acho que até é mais legal, porque é mais prático. Então, a gente tá se preparando para o ano que vem também poder ajudar o mercado a se capacitar nesse sentido, para, inclusive, atender níveis de maturidade diferentes. Que é o que a gente falou aqui. De novo, não adianta, né, a empresa exigir que quer usar IA, porque é uma palavra-chave bonita, a tecnologia se desesperar, criar conteúdos A, B e C, levar para o negócio não entender, vira um caos, né? Então, a gente está nesse momento agora. Entender o mercado, entender que tipo de planejamento o mercado está fazendo, a gente vai desmembrar o nosso conteúdo e vamos para começar a levar isso para lá. E o HDI americano, inclusive, lançou agora, no evento lá de fora, uma consultoria que chama AI Health Check, que é uma checagem bom, a tradução não vai ficar muito boa, mas, né, para cá, mas é um assessment de AI para entender, justamente fazer essa conexão. O que o negócio precisa versus o que tem de tecnologia para atender isso, e o HDI poder ajudar as áreas de tecnologia a levarem isso para serviço de uma maneira mais eficaz, com práticas, né, com plano de ação. Então, eu achei muito legal esse produto deles lá, a gente vai receber os materiais em breve aqui também para poder começar a usar. A gente já tem também, dentro das nossas consultorias, alguns pontos, mas é bom oficializar com um produto internacional, como o HDI sempre faz, né, e poder usar aqui também. Então, essa é a linha que a gente enxerga, tipo, dentro de capacitação de mercado. Aí, quando eu falo capacitação, é tudo. Capacitação, treinamento, consultoria, conteúdo gratuito, que é isso que a gente está fazendo aqui. Esse papo que a gente está tendo aqui, eu garanto que quem estiver assistindo, já é um grande passo para começar a fazer alguma coisa um pouco mais estruturada. Então, é isso. Em termos de todos os tipos de conteúdo, a gente vai, com certeza, tentar educar ao máximo o mercado para ajudar, né, ter os eventos. Então, por exemplo, amanhã, 80% da grade aqui no Congresso Norte-Nordeste é IA, cara. Então, não tem jeito. IA para serviço, IA para usuário final, ou processos de IA para infraestrutura. Tem várias palestras, mas, assim, é sempre muito voltado à inteligência artificial mesmo. Você vê que a galera está ávida ainda por saber muito o que pode fazer, né? Quando a palavrinha-chave aparece. Então, eu acho que essa é a nossa visão quanto instituto. Se agora a Goretti quiser complementar alguma coisa, né? Como responsável técnico para vários clientes aqui. É isso mesmo. A gente tem se apoiado bastante nas publicações da ISO 42001, né, nos padrões NIST para AI, que eu comentei, para fazer esse mapeamento. Vamos ver esse material que ele traz de novo também. E o que você falou, né, Tibora, o uso de IA agêntica para poder fazer avaliação, né, aí no cenário de melhora de SLA, a avaliação de qualidade, né, toda a curadoria de alguns fluxos, né, fazer mapas de jornada, uso de análise de sentimento por dicionário de Wader, são, né, oportunidades para melhorar resultados, embora não sejam todos que estão nesse momento, como o Baio que também falou, mas que a gente tem aí se deparado com esses cenários e temos conseguido ajudar aí com conhecimento também. Legal. Então é isso, pessoal. A gente até passou um pouquinho do horário, mas o filme é muito bom, né? Então eu queria só agradecer a todo mundo. Eu vou parar a gravação, a gente se despede no offline aqui, mas eu quero despedir da galera que está assistindo a gente aí. Todo mundo que acompanha o canal, né? É muita gente pelo Brasil todo, é muito bacana, cara, poder levar conteúdo lá no nosso canal para a galera. Você que está assistindo a gente até agora, aí, muito obrigado. Espero que esse papo tenha sido muito útil para você, para ajudar também a planejar seu projeto de inteligência artificial e outros pontos aí para 2026. O grupo aqui, a gente sempre, né, é fácil de achar no LinkedIn, a gente tem a legenda de cada um que falou aqui, com nome, empresa, é fácil de achar. Pode adicionar aqui todo mundo no LinkedIn, manda inbox, troca ideia, a galera é super aberta.
né, para falar dos assuntos de gestão de serviços de tecnologia. Então, fica meu agradecimento a mais um ano aí de muito trabalho, muito conteúdo, muitos eventos, muitas capacitações e muitas reuniões do SAB, que foram incríveis. Então é isso. Queria agradecer a todo mundo aí, ao público que ficou com a gente até agora. Eu vou desligar aqui a gravação, então, para a gente poder se despedir do próprio grupo aqui no offline. Valeu, pessoal. Um abraço, pessoal. Obrigada.